Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do verso 6 ao 15. Está escrito: Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Vemos nesse momento claramente uma inversão de valores. Para uma multidão sem rumo e religiosos cruéis, não importa mais o que é certo ou errado. Nesse momento, o bom senso ficou para trás. Então, matar um inocente passa a ser correto. Libertar um assassino também. Então, a uma só voz, o povo desenfreado para o mal grita: crucifique-o. Essas palavras, no entanto, cumprem o que o próprio Jesus previra na parábola dos lavradores maus. Naquela parábola, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, o dono da vinha arrenda a sua vinha e vai viajar. Na época da colheita, manda receber dos lavradores o que lhe é devido. Porém, os lavradores maltratam todos os enviados e não pagam o que devem. Então, o dono da vinha decide enviar seu próprio filho como representante pessoal. Porém, os malvados aumentam a sua maldade, pioram e matam o próprio filho, pensando em ficar na posse da vinha permanentemente. Fica claro que Deus é o dono da vinha. Jesus é o Filho. E a nação judaica, a nação de Israel, os que não reagem como devem. Agora Jesus ouve o grito dos malvados, como na parábola da vinha. Crucifica-o, mata-o. Era costume durante a festa da Páscoa, Pilatos soltar um preso numa demonstração de bondade, mas apenas estava querendo se livrar da responsabilidade pelo julgamento. E fez isso apenas para agradar a multidão. E para testar a denúncia contra Jesus, Pilatos apresenta 2 presos passíveis de serem soltos. O primeiro é Barrabás, um revolucionário culpado de homicídio com seu grupo terrorista. Barrabás, nesse momento, representa a opinião popular. Não é o que é certo que importa mais, e sim o que nos fará bem. E começam a pedir a libertação de um assassino em lugar de um inocente. Jesus é aquele a quem chamam de Rei dos Judeus, e de fato ele é rei. Sem qualquer culpa, Jesus se encontra sozinho, abandonado, e não há ninguém que se coloque ao seu lado para lhe dar apoio, gritando
o seu nome. Ele repete novamente o fato de Jesus ser o Rei dos Judeus, para ver a reação da multidão, completamente dominada pela maldade. Qual crime ele cometeu? Perguntou o governador. Não há qualquer culpa nele, por isso não há razão para condená-lo. Contudo, quando ninguém se manifesta a favor de Jesus, ele sabe que terá apoio da multidão para executá-lo. Agradará aos homens, ao invés de agradar a Deus. Pilatos, nesse momento, ainda tenta soltar Jesus, indicando que ele não cometeu crime algum. Vai soltar um criminoso e matar um inocente? Não faz sentido isso. Mas a falta de bom senso leva à injustiça. A multidão, induzida pelas autoridades cruéis, autoridades religiosas, começa a pressionar o governador, gritando: crucifique-o. Uma crença baseada apenas em interesse faz com que também façamos parte da crucificação de Jesus. A hipocrisia dos líderes religiosos, a gritaria desenfreada da multidão e a falta de justiça e coragem da parte de Pilatos conduzem Jesus à crucificação. Como pode alguém dizer que tem fé em Deus e incitar uma multidão a pedirem a liberdade de um homem verdadeiramente culpado de rebelião e de assassinato, a fim de eliminarem um outro falsamente acusado de crime por eles mesmos? Como pode alguém dizer que crê em Deus e ter tal atitude? O povo, completamente dominado pelo mal, grita repetidas vezes pela libertação de Barrabás e pede pela morte de Jesus. Este mesmo povo, nesta semana, rumo à Páscoa, estava louvando a Deus quando Jesus entra em Jerusalém e ouvia com grande atenção o seu ensino. Como pode da mesma boca sair bênção e maldição? A mudança de opinião se deve à falta de fidelidade plena. Deus não quer apenas que digamos que cremos nele, mas que manifestemos a nossa fé por meio da nossa vida, por meio da nossa prática, porque senão seremos iguais a esses religiosos. Onde você tem fundamentado a sua fé? Jesus não preencheu o tipo de rei desenhado em sua mente, e por isso a multidão ficou suscetível às sugestões dos sacerdotes. Deixaram de ouvir a Deus para ouvir os homens. Pilatos, para atender o mal que brotou do coração humano, mostrou sua covardia e começa a torturar Jesus e o entrega para ser crucificado. Segundo o costume cruel dos romanos, antes de ser crucificado, o condenado era açoitado com um chicote de cordas de couro, terminadas às vezes com pontas de osso ou de metal, levando-o através dos chicotes, quase à beira da morte.
O crime que levou Jesus até aqui foi amar todas as pessoas, sem distinção, e por isso está recebendo a carga de toda a maldade produzida pelo pecado humano. A maldade não é pouca, ela é total, e Jesus a recebe para dar a oportunidade de mais tarde essas mesmas pessoas se arrependerem. E se fosse hoje, será que faríamos diferente? O mundo continua na maldade, a inversão de valores continua a mesma, a crueldade, a hipocrisia, o bom senso tem sido deixado para trás. Enxergue a maldade total deste mundo de pecado e saiba que só há possibilidade de libertação se reconhecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual será a sua escolha? Barrabás ou Jesus? Preste atenção às palavras do apóstolo João. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, do 15 ao 17. Cada dia que Deus nos der, que possamos escolher o bem, e escolher o bem é escolher Jesus a cada dia, a cada manhã que Ele nos der. Que Deus te abençoe.